Vamos lá, gente. Êxodo capítulo 20, versículo 8. O nome da pregação de hoje é guardar o sábado. Temos que guardar o sábado. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Gente, eu nem precisava falar isso, né? Que é óbvio que isso aqui, todos os serviços essenciais, o bombeiro, o médico, a polícia, é óbvio que até naquela época isso aqui continuava. Não precisa nem falar um negócio desse, né? Mas enfim. Verso 11. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Se você tem acompanhado as minhas pregações com base em Êxodo, você vai ver que eu estou tentando ser coerente com aquilo que eu tenho ensinado. Eu falei sobre antinomianismo, eu falei que Deus não muda, Deus é o mesmo. Então, para entender essa pregação, é bem fundamental que você tenha compreendido a pregação que eu fiz sobre antinomianismo. Se você não assistiu ou assistiu e não absorveu completamente, eu aconselho que você assista, e assista marcando, sublinhando. Não, você vai assistir, sublinhando é para ler. Mas marque ali os tópicos, assim você aproveita mais. Mas vamos lá. Quais são as posições que são defendidas hoje em relação a este texto? Primeiro, alguns acreditam que não temos que guardar nada. Nada, não temos que guardar nada, estamos totalmente livres disso. Como se descansar fosse um peso, né? Segundo, aqueles que acreditam veementemente que tem que ser no sábado. É a posição aí da igreja adventista, que para nós é uma seita. E não fica chateado, você me acompanha aí na internet, eu já falei, eu sou protestante, aí católico quer me matar. Não sei, todo dia, eu sou protestante, gente. Eu protestei contra quem, meu Deus do céu? Então não estou negando algo, eu estou sendo que eu sou, é isso que eu sou. Eu sou protestante. Mas hoje eu expressar a sua opinião, aquilo que você realmente é crime de ódio hoje, né? Então, assim, a gente não se considera melhor que ninguém, mas é o que a gente acredita, é isso. Então, a adventista acredita que tem que ser o sábado, especificamente o sábado. Alguns outros, o domingo. Pois bem, o que eu acredito, o que nós acreditamos, e a minha posição é basicamente a posição reformada, acredito eu. O sábado, o princípio do sábado, de descanso e culto a Deus, é óbvio que esse princípio não pode ter passado. Não pode, não faz sentido algum. Agora, e sabendo que, como eu vou mostrar para vocês aqui, a igreja primitiva, tudo indica que se reunia no domingo, ao longo da história também, e a gente tem algumas grandes confissões, como a de Westminster, falando sobre o domingo. Eu creio como Paulo, para mim todos os dias são iguais. Se todos os dias são iguais, eu posso, obviamente, cultuar a Deus e dizer que qualquer um desses dias é o dia do Senhor. Sendo assim, sendo que na Bíblia nós temos exemplo da igreja se reunindo no primeiro dia, é o melhor para a maioria das pessoas. Por isso, não vejo problema algum que a gente tenha o dia do Senhor como o domingo, e eu vou dar algumas explicações também sobre isso. Mas é óbvio que se nós decidíssemos, não, vamos reunir no sábado, mas é o melhor para a maioria das pessoas, sem problema algum também, eu não veria. Eu acredito que é mais adequado o domingo, e eu vou explicar aqui o porquê, mas eu não penso que Deus chegaria diante de nós e falasse assim, porque nós, que fosse no sábado, por exemplo, nos reunimos no sábado, e aí cultuássemos a Deus de maneira fiel, abríssemos mão de um dia de trabalho, e aí então cultuássemos a Deus, servíssemos a Deus da maneira correta nesse dia, e aí chegássemos lá diante de Deus e Deus falasse, não, apartai-vos de mim, vós que não entendeis de calendário, entendeu? É um negócio que não faz muito sentido. Então eu vou primeiro dar a resposta aos adventistas. Se você ainda não assistiu,
pastor Augusto Nicodemos tem uma pregação excelente sobre eles, identificando-os como seita. É o que nós queremos também. Vamos lá. Tem que ser o sábado, como os adventistas creem? Olha o que declara Paulo. Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Tudo isso é sombra. A comida, aquelas regras alimentícias, aqueles rituais, e ele inclui também os sábados. Por que sábados no plural? Porque havia vários descansos para o povo de Israel no Antigo Testamento. Por exemplo, havia o ano sabático. A cada 7 anos, o povo não poderia trabalhar na terra, deveria dar descanso à terra, tendo aí o sábado sempre como sinônimo de descanso. A terra produziria, mas o povo não deveria trabalhar na terra. Ano de descanso, o ano sabático. Também havia o ano do jubileu. Num ciclo de 7 anos vezes 7, eles então deveriam, quando cumprisse esse ciclo, eles deveriam celebrar o ano do jubileu. Nesse ano, o que acontecia era o seguinte: os escravos eles eram libertos, aqueles que haviam perdido suas propriedades tinham o direito de reaver caso houvesse dinheiro para comprar, e alguns outros sábados por aí. Pois bem, aqui Paulo está dizendo, ninguém vos julgue por comida, por bebida. É por isso, por exemplo, que nós comemos uma costelinha de porco. Graças a Deus por isso. Os adventistas também não, né? Aqui Paulo está sendo muito claro, ninguém vos julgue, ninguém vos condene por isso, porque tudo isso era uma sombra, inclusive os sábados. O adventista, e alguns vão dizer assim, não, mas aqui, sábados, ele está falando de todos os outros sábados, menos do sábado semanal. Por quê? Com base em quê? Ele não diz isso. Ele apenas fala sábados no plural, e você tem a dedução lógica. Todos os sábados estão incluídos aqui, a não ser que ele dissesse, exceto, ele não fez. Ele não fez. Mas, se ainda há dúvidas, nós temos este texto aqui, Romanos capítulo 14. Você deve se lembrar que os judeus, muitos judeus, estavam se convertendo ao cristianismo, que na realidade na época nem era uma conversão, né? A ideia nem era, a igreja nem tinha essa concepção de que estava inventando uma nova religião. Isso se dá porque conforme muitos judeus foram rejeitando o evangelho, foi existindo essa separação entre judeus e cristãos. Mas no começo nem era isso. O próprio Jesus diz, eu vim para os judeus. Mas, pois bem, muitos desses judeus estavam se convertendo, mas eles ainda tinham a consciência fraca. Eles ainda acreditavam que eles deveriam obedecer todos esses mandamentos cerimoniais que já haviam passado, que eram sombras, como diz Paulo. Sombra, o que é uma sombra? Ora, não é a realidade de quem eu sou. É uma projeção de quem eu sou, mas não é a realidade. Todos aqueles bezerros que morriam eram uma sombra, uma projeção do verdadeiro cordeiro que era Jesus. Tendo vindo o cordeiro, não precisamos mais da sombra, ficamos com a realidade. E o próprio sábado também tem esse caráter em que Jesus é o nosso descanso. Mas, pois bem, esses judeus se convertiam, mas eles ainda tinham algumas coisas que eles queriam obedecer, que Paulo diz, não é necessário. Acolhei o que é débil na fé. Débil é o fraco. Não, porém, para discutir opiniões. E presta atenção nisso aqui. Débil na fé. Ele está lidando aqui com gente que é crente. É o irmão que é crente, que nasceu de novo, mas ainda é fraco em sua fé. Ele não está falando do herege. O herege a gente combate. O irmão fraco na fé a gente acolhe. Então há diferenças aí, há distinções. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Está vendo? Ele diz, olha, tem um cara lá que ele acha que ele não pode comer certas coisas. Ótimo. Ele faz isso com base numa fé a Deus, que é uma fé fraca, mas é sincera. Então, ótimo. Você vai morrer porque você não come uma carninha de porco? Você vai ser mais triste. Mais triste você vai ser. Mas isso afeta a sua relação com Deus? De forma alguma. De forma alguma. É isso que ele está argumentando aqui. Deixe-o se
Deixa ele esbanjar num brócolis. Deixa. Mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Mas eles costumam nos julgar. Vocês vão para o inferno, porque vocês comem um toucinho, seus malignos. Um toucinho, seus infelizes. Porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou caia, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come. Um julga que todos os dias são iguais, outro diz, não, tem que ser o sábado. Tem que ser o sábado. Porque se não for no 7º dia, não está valendo. Veja bem, gente, se fosse um mandamento, Paulo poderia falar um negócio desse? Um acha que tem que ser no sábado, ótimo. Outro diz, todos os dias são iguais. Podemos cultuar a Deus em qualquer dia. Podemos separar um dia de descanso e de culto a Deus em qualquer dia, porque todos os dias são iguais. Eu sou desse. Pelo menos quero ser, porque Paulo fala que esses são os fortes na fé. Quero ser forte. Então, esse é um texto muito claro. Muito claro. É interessante que, quando você fala isso, alguém ainda diz assim, mas pastor, você está dizendo que o dia do Senhor, o dia de cultuar a Deus pode ser qualquer dia. Na minha opinião, o mais adequado é o domingo, mas também nem precisa, pode ser qualquer dia, sem problema. Mas é isso que você está dizendo? Então você está dizendo que mudou, a lei de Deus mudou? Olha, está no decálogo. Primeiro, o princípio continua valendo, da mesma maneira. Porque Deus não muda, lembra? E nós também, nós continuamos tendo necessidade de adorar a Deus e de cultuar ao Senhor. Tanto é que Calvino acreditava que o mandamento do sábado tinha a ver com um mandamento cerimonial. Ou seja, os mandamentos cerimoniais já foram abolidos. Mas mesmo Calvino acreditando que fazia parte do mandamento cerimonial, ele disse assim, olha o que ele disse, que nós temos também hoje necessidade do dia do Senhor. Ele diz isso no seu comentário sobre Êxodo. Portanto, o princípio continua. Não, mas está tendo uma mudança, uma leve mudança, mas que é irrelevante. O princípio de cultuar a Deus continua. Mas veja bem, esse argumento mas espera aí, está no decálogo, pastor. Ora, também está no decálogo, não adulterarás. Mas há uma diferença. Qual a diferença? No Antigo Testamento, era permitido o divórcio em qualquer circunstância. Ou seja, desde que alguém desse a carta de divórcio, você podia divorciar. E aí você se casasse com outra pessoa, não era adultério. No Novo Testamento, a não ser em caso de adultério, se a pessoa se divorcia e casa novamente, ela está pecando. Está vendo? O não adulterarás está lá no decálogo. Mas do Antigo Testamento para o Novo, acontece algo. Que na realidade nem é mudança. É apenas uma volta à origem. Porque Deus diz assim, eu permiti no Antigo Testamento por conta da dureza do coração de vocês. Foi por isso. Mas agora a gente voltou ao original. Então, outra ideia, a poligamia é pecado hoje. Não pode. É considerado adultério. No Antigo Testamento, Deus permitiu. E o não adulterarás está aqui no decálogo. Pois bem, mas isso significa dizer que nós não temos que observar um dia, pelo menos, de culto a Deus e de descanso, que isso não é mais um princípio a ser observado? De maneira alguma. De maneira alguma. Isso aqui continua para nós hoje. Então vamos lá. Primeiro, o princípio de um dia de descanso é anterior à lei. Qual é a causa que Moisés dá aqui para se observar um dia, pelo menos, na semana de descanso e culto a Deus? Aí ele diz assim, porque Deus em 6 dias trabalhou e descansou no 7º. Isso foi estabelecido no início da criação, mesmo quando nem havia pecado. E já foi estabelecido. Então, por quê? Porque então, hoje, não haveria a ideia, o mandamento de pelo menos um dia na semana de culto e descanso. De pelo menos um dia na semana descansar de nosso trabalho para poder trabalharmos para Deus. Que essa é a ideia também. Não é ideia de preguiça, não, sabe? Não é.
Eu vou fazer, eu acho que uma pregação só sobre trabalho. O quanto que tem gente deprimida, meu Deus, porque não faz nada. Deprimida. Sonha, né, em, eu quero não fazer nada. Meu amigo, isso é angústia. Faz isso não. Eu vou pregar sobre isso outro dia. O sábado, ele não é apenas anterior à lei, o princípio do sábado de descanso e culto, como ele é também posterior à lei. Em Isaías, vou colocar ali, Isaías: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, está vendo? Aí ele já dá a ideia do que é o dia do Senhor. Não procurar os seus interesses nesse dia. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor. Então, no Antigo Testamento, o sábado é chamado de o dia do Senhor. Pois bem, olha que coisa interessante. João, Apocalipse. No dia do Senhor, eu me encontrei espírito. Olha, João está dizendo que tem um dia que ele chamava de o dia do Senhor. Ou seja, a ideia, o mandamento de um dia de descanso, um dia, pelo menos, de culto a Deus, onde todas as suas atividades relacionadas a você devem ser interrompidas, isso continua. Não apenas no Novo Testamento, como também na eternidade. Na eternidade. Pois diz o Senhor: assim como os novos céus e a nova terra que farei, a profecia sobre a eternidade, sobre o céu, durarão diante de mim, assim a vossa posteridade e o vosso nome durarão. E acontecerá que toda a humanidade virá adorar diante de mim, desde uma lua nova até outra, e desde um sábado até o outro. O que será a eternidade? Um eterno sábado, onde descansaremos ao cultuar e adorar a Deus o tempo inteiro. Lembra daquela passagem bíblica? Que lá na glória os anjos adoram ao Senhor ininterruptamente? Isso é a eternidade. A eternidade é muito melhor do que aquilo que você pensa. Tem um filminho, como é que chama aquele filminho? A Era do Gelo. O céu para ele é um lugar onde está cheio de nós. Né? Nós, não acho que é aquele... É nós que ele quer obter lá? Acho que é. Se não é, agora vai ser, né? Na minha ilustração. O paraíso para ele é uma noz gigante. Tem gente que pensa que o paraíso é o dia que ele entra lá e ele ouve: aqui não tem imposto. E é verdade, não tem mesmo, não tem. Mas a eternidade é o próprio Deus, isso é paraíso. Eu lhes dou a vida eterna. A vida eterna não é um lugar, é a própria vida de Deus. É a própria vida de Deus. E ele diz aqui, Isaías: será um sábado eterno. Eu falei, sumiu aqui, Princípio 2, era para estar o 2 aqui. Os irmãos se reuniam no primeiro dia da semana. Olha que coisa interessante. Viu? 3, 3. Irmãos se reuniam. Era para ser o 2, gente. Vamos lá. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. A ideia do partir o pão deixa muito claro que era o culto. Porque a ceia, hoje nós praticamos a ceia uma vez por mês. Não é o melhor, não. Era toda semana. Eles partiam o pão toda semana, no que eles chamavam de o dia do Senhor. No primeiro dia da semana. Eu sei, alguém pode dizer: pastor, isso não é prova irrefutável. Não é, mas é um indício. Outro texto. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder de acordo com o seu ganho e o guarde, para que não se façam coletas quando eu chegar. Que as ofertas, como acontece hoje, elas aconteciam no culto. Então, no primeiro dia da semana, eles separavam. Enfim, como eu disse, isso aqui não é prova irrefutável. E, na realidade, nem que seja como mandamento. Mas, o domingo é o dia que a maioria das pessoas estão disponíveis. O domingo, a gente vê aqui, os irmãos se reuniram no domingo. Posteriormente, na época da patrística e também depois, mentira, que foi com Constantino. Mentira. Isso é mentira. Os documentos da patrística mostram lá o povo se reunindo no primeiro dia da semana. Além disso, Jesus ressuscitou no domingo. Jesus ressuscitou no domingo, e aí eu entro já no meu próximo princípio, o princípio da nova aliança. A circuncisão
ela se perpetua hoje por meio do batismo. Houve uma substituição. Há uma continuidade, mas há uma mudança. Por quê? Para mostrar, a nova aliança começou. Em relação à Páscoa. A Páscoa, ela continua por meio da ceia. Há uma continuidade, mas há uma mudança. Por quê? Nova aliança. O Messias veio. O mesmo acontece, faz muito sentido para mim, em relação ao domingo. Talvez esse era o motivo pelo qual eles reuniam do domingo, para dizer, é o primeiro dia da semana, é um recomeço. É um recomeço para o povo de Deus. Inicia-se a era chamada o reino dos céus. O fim dos tempos. Porque o fim dos tempos se inicia com a vinda de Jesus, com a vinda do Messias e o início da igreja. Então faz muito sentido para mim, teologicamente falando. Mas ainda que os argumentos sejam poucos, tendo o povo se reunido no primeiro dia da semana, podendo eu reunir em qualquer dia, sabendo que meus irmãos ao longo da história se reuniram no domingo, eu não vejo problema em me reunir no domingo. Além disso, como falei, Deus não muda. O que mudou, gente, para essas pessoas que acreditam que estão desobrigadas? Desobrigadas. Elas acreditam que não é pecado quando elas deixam de vir ao culto. Elas acreditam que não é pecado quando elas trabalham todos os dias. Elas dizem, isso não é pecado mais. Por quê? O que mudou? O que mudou? O que mudou? Calvino diz exatamente assim, ó. Temos a mesma necessidade do dia do Senhor que o povo do Antigo Testamento tinha. Claro que temos. E aqui eu entro no meu próximo princípio. O sábado foi feito para o homem. Os fariseus, eles colocaram tantas regras no sábado, que o sábado que deveria ser para descanso havia se transformado em uma cadeia. Era o inferno. Por exemplo, Jesus havia colhido espigas de milho e eles disseram, não pode. Jesus curou uma pessoa e eles disseram, não pode. Você está trabalhando. Que absurdo! Jesus então diz, quando uma mula de vocês cai num buraco, vocês não a salvam? Esse rapaz estava enfermo há anos. Ao curá-lo, eu estou dando descanso a ele. A cura é o cumprimento completo do descanso. E vocês me acusam de estar quebrando o mandamento. Porque tem gente que diz que Jesus quebrou o mandamento. Ora, se Jesus quebrou o mandamento do sábado, ele não podia nos salvar, porque ele não cumpriu toda a lei. A heresia assim no mais alto nível. Absurdo. Jesus cumpriu a lei e é isso que ele argumenta. Eu não estou cumprindo a lei de vocês. As leis que vocês criaram e transformaram o sábado de Deus em uma prisão. Mas eu continuo cumprindo, porque não é crime fazer o bem em época alguma. Imagine isso. Está vindo para a igreja, pela Dutra ali. E aí o cara, alguém sofre um acidente. E aí você está vendo, ele está quase morrendo. Não posso fazer nada, porque hoje é o dia do Senhor. Olha o absurdo. Você acha que é um absurdo a minha ilustração? Exatamente isso que os fariseus estavam fazendo. Um absurdo. Aí Jesus vem e diz assim, ó. O sábado foi estabelecido por causa do homem. O dia de descanso e de adoração a Deus foi feito para o bem do homem. Gente, que coração maligno acharia que Deus ia nos privar dessa bênção? Não, eu não quero mais agora. Eu vou libertar vocês desse fardo que é descansar e cultuar a mim. Que coração maligno acha isso? Tem um monte de gente pensando assim. Tem um monte de gente, um monte de crente que acha que é um fardo o sábado. Que absurdo. Qualquer um sabe que o machado tem que parar para ser afiado. O machado tem que parar para ser afiado. E não há nada que traga mais descanso do que ouvir a palavra do Senhor. Quantas vezes vocês chegam aqui e vocês me contam isso? Empresário apavorado com a pandemia, pensando, não vai dar. E aí você entra aqui, começa o culto, você começa a orar, você começa a se sentir animado. O Senhor habita no meio dos louvores do seu povo, você começa a cantar, cadeias começam a se quebrar. Você ouve a palavra e você se enche de fé. Onde há descanso, se não houver Deus? A palavra é descanso. Lembra que eu contei para vocês, antes da pandemia, estou indo lá para a igreja de Lorena.
rapaz, nem lembro quem foi, começou a fazer oração, começou a pregar lá no comecinho do culto. Falou que eu já sabia, hein? Era exatamente o que eu já havia pregado há algum tempo. Ele estava apenas reproduzindo. Eu conhecia aquelas palavras todas, mas cheguei lá com o coração angustiado por um monte de problemas que estavam passando na igreja, um monte de questões. O irmão começou a falar o que eu já sabia, que era o que eu havia ensinado a ele. Ele estava apenas reproduzindo, mas ele começou a falar, logo em seguida começou a orar. Um fardo, puf, parece que caiu de cima de meus ombros. Não há descanso se não houver culto. O Senhor é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do descanso. Ele é o descanso. Ele é. Qualquer um precisa afiar o machado, precisa parar o machado para afiar o machado. Do contrário, você pode ter uma síndrome de burnout. Já ouviu falar disso? Burnout em inglês dá a ideia de esgotamento, né? E alguns usos da palavra. A vela, a gente vai falar que a vela apagou, né? Mas a vela, ela se extinguiu, seria o melhor. Que é a ideia aí de esgotamento. Eles vão usar aí a palavra burnout para isso. Outra utilização, quando acaba a energia, quando acaba o combustível do carro. Eles dizem, tá vendo? Teve um burnout aí. Ok, veja bem, hoje isso é definido como excesso de trabalho. Há muito trabalho e as pessoas então têm essa síndrome. Já tem um nome mesmo. Excesso de trabalho provoca esgotamento, mas isso é óbvio, gente. Mas isso é óbvio, isso é óbvio. Olha o que declara. 6 dias trabalhará, porém no 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra morrerá. Está morrendo, literalmente. Literalmente as pessoas estão morrendo. E eu falo, porque o meu trabalho, gente, é muito trabalho. E tem as pressões psicológicas. Ontem eu falava com um amigo, e o Franklin, ele é da editora João Calvino, e a gente estava conversando, e ele falando, ele fez um texto, publicou. Ixi, Franklin, eu estou falando aqui agora, os católicos vão querer te matar mesmo, mas enfim. E aí ele publicou algo, né? Os católicos mandaram mensagem para ele assim, de montão. Começaram a boicotá-lo, ameaçá-lo. E aí ele estava contando, né? Falei, nossa, que rapaz, angústia que dá. Aí eu até brinquei com ele, falei, rapaz, isso aí comigo é semana sim, semana sim. É isso mesmo. Esgotamento. Muitas vezes eu acordo pensando, gente, coração dispara. Vou conseguir fazer tudo? Vou conseguir fazer tudo? E aí tem as pressões ainda, né? No Instagram, enfim. Pastor, não responde. Falei, meu amigo, se eu responder todo mundo, eu estou morto. Esses dias também um cara publicou um vídeo meu me xingando, né? Ele não responde. Me falaram, né, que eu nem sabia. Alguém me contou, pastor, você viu lá que alguém fez um vídeo resposta seu? Eu falei, não estou sabendo. Ele falou que você foi covarde, que você nem... Eu falei, nem sabia que fez. Aí, sim, meu amigo, eu não consigo responder todo mundo que fala bem de mim, vou responder quem fala mal, é ruim. Sai fora. Mas muitas vezes eu acordo pensando, gente, como é que eu vou fazer, meu Deus do céu? E quantas vezes, né, aí vem a minha filha do meio, e ela fala, papai, vamos brincar. Ela é desse jeito. Agora! Eu falei, não, filho, o pai tem que fazer mais um pouquinho. Não, agora! Eu falo, puxa, é verdade, já deu, né? Poxa, eu acordei 4 horas da manhã, estou o tempo inteiro sem parar. É verdade, tem que parar. Cansa. Olha, o quanto que é uma bênção o descanso. O quanto que é uma bênção ouvir a palavra do Senhor, cultuar ao Senhor. O quanto que é uma bênção. Eu ando de bicicleta aqui num lugar ali, perto é o caminho da Jararaca, aí tem um lugar lá em cima. Gente do céu, é a coisa mais linda. Tem um lugarzinho que eu sempre paro lá, dá para ver a cidade toda. Esses dias eu cheguei lá, tinha um maconheiro, eu falei, vaza. Tô brincando, não falei não, só pensei. E falei, gente, isso aqui é de um descanso, isso aqui, você olha que coisa maravilhosa. Olha a natureza. O quanto que é uma bênção. Você tem um tempo a sós. Eu vou muito para lá e fico pensando nas coisas de Deus, meditando.
Quanto que é maravilhoso isso? É maravilhoso. As pessoas perderam, elas pensam também que o descanso é ficar o dia inteiro na frente da TV. Meu amigo, só faz sentido o descanso se você estiver cansado, sabe? Então tem gente que não vem para o culto porque estou cansado, aí não vou. Que absurdo é isso? Isso é um absurdo. Olha, tem que fazer outra pregação só sobre isso também. Preguiça, é uma desgraça. É uma desgraça. Tem muita gente morrendo porque não tem descansado, e não tem descansado no Senhor. Não tem priorizado o culto. Por que as pessoas fazem isso? Elas trabalham sem parar. Falta de fé e avareza. Falta de fé e avareza. O salmista diz: aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Em Êxodo capítulo 16, Deus havia estabelecido que ele sustentaria Israel com o maná. Mas o maná seria dado a porção diária. Por dia, Deus daria uma porção. Não adiantaria pegar a mais. O excedente iria apodrecer. Mas ninguém ia ter falta. É óbvio que isso aqui, gente, pelo amor de Deus, deixa eu abrir um parênteses. Isso aqui não é uma advertência dizendo, você não pode poupar recursos. É um perigo, tá vendo? Eu lembro que eu li isso aqui dessa maneira quando eu me converti. Tá vendo? A Bíblia, sem entendimento, você pode inventar cada absurdo. Porque Provérbios não diz, vai ter com a formiga ou a preguiçoso, que no inverno ajunta para o verão. Então não é pecado prover para o amanhã. Mas nesse caso aqui, Deus estava querendo mostrar para o povo, não fique preocupado com o amanhã. Eu vou prover a vocês. Eu vou cuidar de vocês. Tanto é que a oração do Pai Nosso é como? Senhor, Pai Nosso, nos dá o pão de hoje, de amanhã e de depois. É assim? Ou é de hoje só? É o pão de hoje. Por quê? Porque amanhã ele vai prover de novo. E de novo e de novo. Deus deu o recurso para você poupar, poupe para seus filhos. Mas não fique preocupado. E amanhã? Como é que vai ser? Quanta gente que diz não vou casar porque não tem todo o dinheiro ainda. Incrédulo, avarento. Quem diz que você tem que ter todo o recurso para casar? Pelo contrário. Case e junto com a sua esposa você vai construir algo. Mas hoje é o princípio. Tudo é prudência, não é mentira. Tudo é para você ficar no pecado, na fornicação. Porque ninguém aguenta, não, gente, ficar 3, 4 anos namorando, não. Só se você for gay. Só se você não gosta da coisa, porque não tem como. Que jeito? Todo dia ali do lado ali. Não tem como. Não tem jeito. Não dá. Falta de fé. É disso que o texto quer falar. Aquelas pessoas não acreditavam que Deus ia prover para eles no outro dia. Por isso, eles pegavam a mais o maná. E apodrecia. Apodrecia. Ora, o sábado, o ano sabático, a terra não deveria ser lavrada. Deus ia cuidar do povo. Então, está vendo? O descanso tem muito a ver com isso. Por que as pessoas trabalham todos os dias? Não confiam em Deus. Não confiam em Deus. É interessante isso. Não matarás. 2 palavras, 1 versículo. Descanse para cultuar a Deus. 4 versículos, quase 100 palavras. Talvez seja porque é mais fácil deixar de matar um homem do que deixar de matar um dia de serviço. Descansar uma vez por semana, para muitas pessoas. Assim, o mandamento e todos os outros são uma bênção para nós. Não apenas o mandamento do sábado. Todos os mandamentos são para o bem-estar do homem. São para o seu bem-estar. Todos eles, sem exceção. Não cobiçarás, não adulterarás. Todos eles. Todos eles. Por isso, para mim, o mandamento de separar pelo menos um dia de descanso e culto a Deus, eu não consigo ver que isso passou. Eu continuo precisando de descanso, eu continuo precisando obter esse descanso por meio do culto público, da pregação, da palavra do Senhor. Eu não mudei, nós não mudamos. Agora, se o domingo é o momento mais propício para a maioria das pessoas, biblicamente vimos o povo de Deus se reunindo no domingo, historicamente também, porque não podemos nos reunir no domingo como nós já temos feito. Mas que você faça e ensine seus filhos como João. O dia do Senhor. É o dia do Senhor. É o dia
para nos concentrarmos mais ainda. Isso é interessante porque no Novo Testamento, a Bíblia fala que o povo da igreja primitiva se reunia todos os dias. Nós devemos ir além. Nós ainda estamos fracos, nos reunimos domingo, quinta, quarta. Pelo menos uma boa parte aqui se reúne assim. A igreja primitiva se reunia publicamente todos os dias, perseveravam diariamente, diz o texto, no templo e de casa em casa. Ou seja, a ideia deve ser sempre expandida, não diminuída. Não diminuída. Pelo menos é o que acontece com o mandamento do divórcio. Há uma exigência ainda maior em relação ao adultério, não menor. Não penso que deveria se diminuir isso. Deveríamos ter mais e mais afinco ainda em relação às coisas de Deus. Ensine seus filhos assim. Hoje é o dia do Senhor. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei, tem muitos que nem gostam de usar essa expressão. A casa de Deus sou eu. Estão eles lá agora em frente ao Faustão. Não é o Faustão mais, fala para mim que ele não está mais, né? Tem que mudar isso aí. O pastor fica falando lá dos desigrejados que ficam em casa assistindo Faustão. Ele foi despedido. Despedido alguma coisa assim? Sei lá também. Quero nem saber. Aposentaram o cara? Nossa. Viu, gente? Até o Faustão estão mandando embora. Tem que mudar agora. Quem está apresentando? Não sei quem que é. Tem que mudar isso aí. Não estão mais agora desigrejados. Eles falam, eu estou servindo a Deus em casa. Tá nada, tá lá assistindo o Faustão, que não é mais Faustão agora. É dia do Senhor, de cultuarmos a Ele. Se você vier sempre com disposição, eu tenho certeza, você não vai sair como você entrou. Você vai sempre sair diferente. Você pode, sabe? Não é todo dia que você come aquela comida assim que você fala, meu amigo. Não é. Minha esposa fez essa semana passada, uma batata lá recheada com carne seca. Tem que abrir um restaurante, gente. Falei, tudo que a minha esposa faz eu já penso, isso aqui dá para nós, vamos vender, não sei não. Ela fica louca. Amor, tem que pensar nas crianças, nas meninas, na empresa para as meninas. E aí, que bênção. Mas não é todo dia que isso acontece, não é? Não dá para comer isso todo dia. Não dá. Uma boa parte do tempo, para a maioria de nós mortais, que não somos ricos, é um arrozinho com feijão. Mas ele te mantém vivo, não te mantém? Te mantém. Então não é toda vez que você vem aqui para o culto, você fala, puxa, essa palavra parece que veio diretamente para mim, para o momento que eu estou vivendo agora. Tá, ainda que isso não aconteça todas as vezes. Todas as vezes que eu venho aqui, e se eu interpreto o texto de maneira correta, e exponho de maneira correta, a palavra nunca volta vazia. Ela entra no seu coração. Pode passar 1, 2, 3 anos até. Vai estar aí. No dia da dificuldade, é isso que vai sustentar você. É isso que vai manter você. Por isso, é fundamental o que acontece neste culto. É o dia do Senhor. É o dia que nos reunimos para celebrar o nosso Deus, para adorar quem Ele é. E é por meio dele que nós temos descanso. Deus está em todos os lugares? Está. Mas Ele diz que se manifesta de uma maneira diferente quando o seu povo se reúne. E isso é tão verdadeiro que eu vou encerrar assim. Eu fui pregar em nossa igreja lá em Moreira e falei para o povo justamente isso. Eu fiz um exercício com eles. Falei, olha, eu vou pregar aí esta pregação que eu já preguei aqui em Guaratinguetá. Aí falei para eles, assistam lá no YouTube. Se inscrevam, compartilhem. E aí, a maioria fez. Ok, eles assistiram a pregação e eu preguei a mesma pregação lá para eles. Acabou o culto, eu perguntei, é a mesma coisa? É a mesma coisa ouvir, assistir pela TV e aqui? E a minha cunhada sabe disso. Eu prego lá em Moreira, e de vez em quando ela está lá. O que ela pensa? Cansado de ouvir o pastor Rodrigo, vou lá. Aí eu estou lá. Não adianta. Brincadeira, não é isso não. Eu acho. Mas aí, ela fala isso, puxa, agora até que eu tenho feito um pouquinho diferente, mas na maioria das vezes é exatamente o que eu falo aqui. Exatamente. As mesmas ilustrações até. E é diferente. É diferente. É diferente do vídeo para o momento ali, real, acontecendo ali. É totalmente diferente.
Porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Porque quando nos reunimos como igreja, o Senhor está ali de uma maneira diferente. A sua bênção está sobre o seu povo. Por isso que devemos ensinar aos nossos filhos. O dia do Senhor, para nós, continua. É por isso, inclusive, que nós aqui, diante dos perigos do Estado, prisão, o que mais? Prisão, multa. Mesmo assim, o que nós fizemos? É o dia do Senhor. É mandamento. Não vamos deixar de fazer. Porque para nós é mandamento. E Deus punia seriamente aqueles que não guardavam esse mandamento. Muitas vezes você está assim, trabalhando que nem louco. E aí você pensa, não sei por que não prospero. Está aqui, ó. Olha o que declara Êxodo. Deus amaldiçoa quando nós pecamos. Mas Ele também é misericordioso quando nós nos arrependemos de nossos pecados. Então faça isso. Tenha prioridade em relação ao dia do Senhor. Chegue no horário. Ensine seus filhos a ter reverência para com o culto, para com o dia do Senhor. Faça isso. Eu sei, você e eu viemos de uma época onde muitas igrejas não acreditam mais nisso. Não acreditam. É interessante quando você... Eu falei que ia parar no outro lá, né? Vocês lembram? Vocês já esqueceram? Fala mais um pouquinho só. Os puritanos na Inglaterra, eles levavam a sério o dia do Senhor. Eles eram prósperos. Martin Lloyd Jones vai dizer, eles eram prósperos. Era um povo abençoado. Um povo feliz. Foi a fé desses homens que foi levada para os Estados Unidos e moldou a maior nação de todos os tempos. A maior nação de todos os tempos. Nos Estados Unidos, naquelas colônias que estavam se iniciando ali, muitas leis eram apenas a transcrição da Bíblia. A transcrição. O próprio modelo de sociedade veio com esses puritanos, como o Taylor Gatto vai falar em seu livro, Emburrecimento Programado, que veio do princípio congregacional de como os protestantes se reuniam. E isso foi reproduzido em toda a sociedade. Em todas as outras sociedades havia um governo central que dava pitaco em tudo, principalmente por conta da Igreja Católica, que tinha uma presença muito civil, que abrangia tudo durante a Idade Média. Não adianta ficar bravo comigo não, que essa é a verdade, católico. Não adianta. E tanto é que chegou ao absolutismo papal, que o Papa dizia que ele tinha as duas espadas, a espada do poder temporal e o poder religioso, o poder temporal e o poder espiritual, ou seja, o governo civil estava nas mãos dele e o governo da igreja também, o governo religioso e o governo civil, tudo nas mãos dele. E como que isso acabou? Com a fé protestante, com esses puritanos que levavam a sério o dia do Senhor. Eles são, sim, um exemplo para nós. Que você, então, portanto, ensine seu filho assim: filho, hoje é domingo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos ficar de pé?